Olá, queridos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Lusofonia. E hoje eu vou dividir com vocês um presente, um mimo muito gostoso que eu ganhei da editora 8,5, minha parceira. Eles mandaram, olha que legal, gente, essa caixinha muito fofa, com vários presentes para os parceiros, porque, gente, veio muita coisa legal. Eu vou mostrar aqui para vocês, eles trouxeram para começar uma plaquinha, olha só que gracinha. Não perturbe, aqui dentro há um leitor altamente focado. Aí dá um charmezinho na hora que você vai ler, colocar isso na porta lá para a família saber que você está lendo. Mandaram coisinhas bonitinhas, um bloquinho de notas pra gente escrever, colocaram uma caixinha aí com marca-textos, com coisas legais assim dos últimos lançamentos da editora e principalmente, que é o que eu vim falar aqui com vocês, os livros. Tudo isso veio na caixinha fofa. Então aqui a gente tem O Segredo das Ondas, que nós já falamos aqui no canal, que fala do livro do Tiago Anzai. Vou deixar aqui o link se alguém quiser se interessar, onde a gente falou muito do bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. Trouxe aqui o livro da Juliana Frank, O Uísque Vergonha. Eu não li esse livro ainda, mas já tinha ouvido muito falar. Não sei se tem muito a ver com o que eu busco na literatura, mas com certeza é um livro que tem muitas críticas, muito bem escrito, e que com certeza vale a pena descobrir. Café Amargo, que é um livro que eu tava a fim de ler há um tempão e agora sim vai ter ocasião, que ele fala ali da época de Getúlio Vargas. Então a gente tem aqui, ó, Com ou Sem Açúcar, um romance, ou melhor, uma paixão do então ditador Getúlio Vargas por uma atriz que brilhava nos palcos e suas consequências entre os coadjuvantes ao seu redor. Então, o livro aí com um fundo histórico, tudo que eu amo, então vai ser muito legal quando eu ler, eu divido aqui com vocês. E o livro do qual eu quero falar hoje com vocês, Não Arranquem os Vermes de Mim, de Anderson Bernardes. Não Arranquem os Vermes de Mim, ele conta a história de uma mulher. E o leitor vai saber dessa história através de uma pequena editora que recebeu um manuscrito autobiográfico chamado Não Arranquem os Vermes de Mim. E é um romance de formação que vai contando a história dessa protagonista desde os primeiros anos até a noite mais escura. E a gente quer saber o que é essa noite mais escura, quais foram as frustrações que levaram ela a essa situação tão dramática. Vamos dar uma olhadinha no book trailer para conhecer aí o ambiente da obra. Então, a gente vai conhecer toda a história através da narrativa da protagonista. E assim, é feito com um vocabulário tão preciso, tão bonito, tem poesia na escrita e referências fantásticas, mas não é aquela coisa que cansa. Você tá tendo aquelas referências, você tem momentos em que você tá naquela tensão de querer saber o que vai acontecer, porque a trama é boa, ele não é só bem escrito. Você tem uma trama que te prende, você quer saber quais são os próximos passos na vida dessa protagonista. E ele já começa o livro dizendo que teve a noite mais escura e você vai tecendo os acontecimentos que vão levar a essa situação e
tudo escrito com um ritmo muito bom, com referências que a gente conhece, que conversam com a gente, colocam a gente no ambiente daquele livro. E os personagens são bastante numerosos, o que até no início me deu uma preocupação. Eu falei, caramba, os personagens são tão profundos, são tão bem desenvolvidos, e o livro não é grande, o livro é pequeno. Será que ele vai dar conta de desenvolver esses personagens? E ele dá. É tudo amarradinho, do começo pro final. As amigas, o ex-marido, a situação dela com relação às pessoas que a cercam. Então ele tem uma técnica que ele vai soltando as informações, mas ele não entrega tudo. Então você continua a ler porque você quer saber o que vai acontecer. A personagem feminina é muito bem narrada e nem sempre nós temos autores masculinos com essa capacidade que o Anderson teve de realmente personificar essa personagem com uma linguagem muito própria dela, e o desfecho é surpreendente. Leiam porque vale muito a pena. E nesse meio ele trata temas fantásticos, temas muito interessantes, muito pertinentes da sociedade, como a intolerância, como a força do patriarcado. E o Anderson, queridíssimo, trouxe aí algumas perguntas que ficaram no ar depois que eu li o livro, e eu tenho o prazer de dividir aí com vocês. Sobre, né, esse ambiente social onde se passa a narrativa de Não Arranquem os Vermes de Mim, ele para mim é uma opção, não é uma opção, né, quase uma questão compulsória, assim, eu sou obrigado a tratar desse universo de personagens porque é o lugar de onde eu vim, né, eu não teria como produzir uma narrativa na classe média alta, na classe média, enfim, né, eu sou da periferia, então de alguma maneira a minha literatura vai por esse caminho. Mas ao mesmo tempo, graças à educação, graças né, a uma trajetória que eu trilhei aí, eu cheguei nesse lugar que a gente pode chamar de classe média. Então eu tive um contato diferente com a literatura depois de muito tempo, né? Então eu tenho essas duas coisas em mim. Eu tenho essa paixão pela literatura e pela arte em geral e tenho essa vivência nesse ambiente. Um não exclui o outro, essa é uma coisa que precisa ficar clara também, né? Não é porque a pessoa é de uma classe mais baixa que ela não tem acesso ou não tem interesse por arte, ela tem, só que, vamos dizer assim, que Não Arranque os Vermes de Mim está numa questão de uma arte mais erudita, né? Tem umas referências mais eruditas, vamos dizer assim, mais sofisticadas, mais longe da arte popular. Apesar de que, por exemplo, tem referência no rock, que é uma arte absolutamente popular, no Jaspion, né? No seriado Jaspion, que também é super popular, mas ao mesmo tempo tem Machado de Assis, tem Sylvia Plath, enfim. Eu tenho essas duas vivências e eu queria uni-las na minha literatura, quero uni-las na minha literatura. Isso para mim, de alguma maneira, é um divertimento, porque é divertido fazer isso, e é um desafio também, porque eu não quero que essa opção de trazer para o texto essas referências mais sofisticadas tornem o texto incompreensível, né, para uma determinada camada de leitores, assim. Então eu tenho um interesse nessa fusão, porém com um cuidado para que o leitor que tenha interesse nessas referências, enfim, consiga ali identificar, mas ao mesmo tempo aquele que não tem essas referências ainda possa também entender a história e quem sabe até através da história chegar nessas referências, que seria assim o mais ideal, né? Tipo assim, a pessoa leu lá que existe um personagem do Machado de Assis que se chama Capitu, e aí ele resolve procurar então o livro e lê lá o Dom Casmurro, ou então lê o poema da Sylvia Plath. Enfim, são essas coisas que também estão em jogo no romance. Então, eu não acredito em escolhas automáticas, né? Na arte, eu acho que toda a escolha de um artista é uma escolha intencional, né? Então, assim, o projeto do Não Arranquem os Vermes de Mim, ele parte
de vários lugares, vamos dizer assim, mas talvez de um lugar mais central, de uma investigação sobre a dor, né? E aí essa investigação sobre a dor, é, eu fiquei procurando assim, né, a melhor forma de desenvolver esse tema e dadas as condições do país e da nossa sociedade como um todo, enfim, eu cheguei à conclusão de que para fazer uma história ambientada dentro desse estrato social que eu acho interessante, que me interessa, enfim, e seria interessante, seria produtivo, vamos dizer assim, que fosse uma mulher, né? Porque ela sofreria essa dor, que é a dor do machismo, enfim, né? E ainda mais numa cidade pequena, no interior de um estado como Santa Catarina, né? Então, assim, isso foi escolhido propositalmente porque proporcionaria, de alguma maneira, essas experiências com as quais eu estava querendo trabalhar. Então, eu sabia, desde o momento em que eu escolhi isso, que essa personagem sofreria bastante essa questão do machismo, essa questão de ser uma mulher dentro de uma cidade pequena de Santa Catarina, né? Então, do jeito que a cultura de Santa Catarina é, do jeito que a cultura do nosso país é, do jeito que o machismo ainda é dominante, né, no mundo inteiro. Então, foi uma escolha intencional. Sim, essa forma de construir o enredo, essa é o que mais me diverte na produção, né, das narrativas, enfim, essa forma de amarrar as cenas, enfim, e provocar esse efeito de tensão, né, no texto e no leitor, né, e na leitora. Então isso para mim é o maior divertimento da vida do escritor, descobrir como produzir tensão, né, como produzir tensão e como aliviar a tensão, né. Então assim, lidar com esses níveis de tensão dentro do texto narrativo quando o texto é longo, né? Porque o romance é isso, né? Não dá pra ter tensão o tempo inteiro, né? Cansa o leitor, não dá pra não ter tensão, né? Não existem regras, a gente sabe, mas mais ou menos a gente vê isso com muita frequência, né? Esse equilíbrio, essa sinuosidade da tensão ao longo da narrativa longa, né? Isso é uma coisa muito divertida de fazer. Isso, ao meu ver, tem muito a ver com o controle do tempo da narrativa. Eu falo bastante sobre isso quando tenho a oportunidade de falar sobre narrativas. Eu acho que esse avançar e retroceder no tempo, esse estender uma cena ou acelerar a cena, e isso de alguma maneira, né, que provoca essa tensão, e eu gosto muito de fazer isso, e eu acho que a opção por narrar em primeira pessoa, não Rankings Vermes de Mim, e deixar a narrativa condicionada à memória da narradora, facilitou isso, né? A memória ela não é linear, então a memória vai puxando as cenas dos lugares mais improváveis e vai deixando o leitor assim, e a leitora nessa tensão de saber o que acontece agora, né? Isso, eu gosto muito disso, assim, o que acontece agora, né? Quando eu tô lendo um texto, o texto me instiga quando diz assim, quando me diz, né? E agora o que você acha que vai acontecer? Né? Isso é muito divertido. E dos meus leitores, das minhas leitoras, eu tenho tido esse retorno, assim, né? Eles normalmente falam, né? Isso, assim, o teu texto quando chega no final de uma parte, tu quer ir para outra, porque tu quer saber o que vai acontecer na próxima parte, cada parte se encadeia, né? E provoca esse efeito. Então, assim, de alguma maneira, pelos retornos que eu tenho, fui de alguma forma bem sucedido nessa tentativa, ou seja, né, unir o útil ao agradável. Eu gosto de fazer isso e deu certo. Eu acho que nesse ponto o romance ele reflete um pouco o que eu penso, né? Por exemplo, eu entendo que nós chegamos num ponto em que fica muito claro que criamos uma sociedade
bastante problemática, né? Cheia de questões para lidar, cheia de coisas horríveis para enfrentar. Não sou, né, aquele esperançoso que acha que está tudo dando certo. Não, ao contrário, acho que está tudo com bastante problema. Mas, ao mesmo tempo, sou a pessoa que acha que isso é a vida, né? É lutar contra essa dor de ver as coisas que não funcionam, tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista coletivo, enfim. Então, viver é lutar contra essa dor. Então, ela existe e ela precisa ser enfrentada. De alguma maneira, acreditar que isso é um modo de viver, né? Enfrentar a dor, lutar contra a dor, de alguma maneira uma mensagem também de esperança, né? Se tem essa possibilidade de lutar contra a dor, se tem essa possibilidade de amenizar a dor, se tem essa possibilidade de transformar a sociedade em algo menos ruim, então tem esperança. Caramba, Anderson, poxa, isso aí é o que faz valer a pena a literatura. Quando a gente vê, a gente ouve esse tipo de discurso, dá vontade da gente parar de fazer tudo o que está fazendo e escrever, e produzir, e ler nesse universo fantástico da criação literária, da criatividade e do questionamento aí das organizações humanas. Muito obrigada pela sua participação. É isso aí, pessoal. Não deixem de descobrir. Não arranquem os vermes de mim. Sinceramente, vale muito, muito a pena. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Se você já leu, conte aqui pra gente como foi a sua experiência, o que você mais gostou. Vamos dividir, vamos compartilhar e nos vemos na próxima semana. Um forte abraço, pessoal. Tchau, tchau.